No turbilhão da vida, onde cada desafio parece uma montanha intransponível, há um poder que reside dentro de você. É o poder do autodomínio, a habilidade de governar sua mente e direcionar suas ações com um propósito inabalável. Neste mundo frenético e cheio de distrações, poucos dominam verdadeiramente essa arte. No entanto, é aquele que possui o controle sobre si mesmo que molda seu destino, independentemente das circunstâncias. Imagine-se como um mestre da própria jornada, não como um espectador passivo, mas como um arquiteto consciente de cada passo, assim como os grandes titãs da história, Edison, Carnegie, Ford, que não se deixaram deter pelas adversidades, mas as transformaram em degraus para o sucesso. O autodomínio começa com uma decisão simples, mas profundamente significativa: escolher controlar seus pensamentos. Nossas mentes são jardins férteis, onde as sementes do sucesso ou do fracasso são semeadas a cada pensamento. Cultive, portanto, pensamentos de grandeza, de possibilidade e de realização. Nutra a crença inabalável de que você é capaz de alcançar tudo o que sua mente conceber. A mente, esse território selvagem e ilimitado, é tanto seu campo de batalha quanto sua ferramenta mais poderosa. Cada pensamento que você permite habitar em sua consciência é um voto silencioso sobre o tipo de pessoa que você está se tornando. Você não se torna disciplinado porque é fácil. Torna-se disciplinado porque escolhe, todos os dias, com obstinação, moldar sua mente como o escultor molda a pedra bruta. E quando sua mente começa a obedecer sua vontade, o mundo, inevitavelmente, segue o mesmo caminho. Napoleão Hill disse: "O que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar." Mas há algo que muitos ignoram. O verbo mais poderoso dessa frase é acreditar. Porque o homem que concebe, mas não acredita, se torna escravo do acaso. Mas o homem que acredita, esse forja a realidade com as próprias mãos. E acreditar não é otimismo barato. Não é repetir frases em frente ao espelho, esperando que o universo obedeça. Acreditar é um ato de guerra contra tudo o que tenta te reduzir. É encarar seus medos, seus traumas, suas cicatrizes e decidir que nada disso define seu futuro. É ter clareza, mesmo no meio da névoa. É gritar: "Eu vou conseguir", quando tudo ao seu redor parece sussurrar o contrário. Você pode sentir o sangue pulsando quando se conecta com essa verdade. Porque no fundo, você sempre soube. Nasceu para mais. Só estava cercado por vozes pequenas demais, expectativas rasas demais, distrações baratas demais. A clareza nasce quando você silencia o barulho, quando você para de viver no piloto automático, quando você deixa de lado o ruído da comparação e ouve finalmente a sua própria bússola interior. Aquela que você ignorou por tanto tempo. Aquela que sussurra o que realmente importa. Veja, todos que conquistaram algo extraordinário tinham uma coisa em comum: clareza absoluta do que queriam. Não talvez, não seria legal se, mas uma visão nítida, tão viva que queimava dentro deles como uma tocha. Walt Disney viu castelos antes que houvesse tijolos. Steve Jobs enxergou tecnologia elegante quando o mundo usava computadores como monstros cinzentos. Mandela viu liberdade quando ainda respirava pelas frestas de uma cela. Você não precisa esperar nada para começar. A clareza não exige que o caminho esteja pavimentado. Ela exige apenas que você caminhe mesmo quando só houver lama. Porque é assim que ela cresce. A cada passo corajoso, a cada dia vivido com intenção. E é aqui que entra o propósito. A razão ardente pela qual você levanta da cama quando o mundo te diz para desistir. O propósito é o seu norte verdadeiro. Sem ele, até a vitória parece vazia. Com ele, até a dor se torna sagrada. O mundo está cheio de pessoas que têm talentos, mas não têm propósito. Cheias de energia, mas sem direção. E aí vivem correndo em círculos, tentando parecer ocupadas, tentando parecer bem-sucedidas, mas sentindo-se ocas. Porque sucesso sem significado é apenas performance. O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo.
mas precisa ser poderoso aos seus. Pode ser cuidar da sua família com honra. Pode ser construir algo que dure mais que você. Pode ser provar, para si mesmo, que é maior do que tudo o que já tentaram te fazer acreditar. O tamanho do seu propósito não importa. O que importa é o quanto você está disposto a sacrificá-lo por distrações passageiras. E aqui entra a força mais negligenciada do século, a disciplina. Num mundo onde tudo é projetado para te distrair, ser disciplinado é ser revolucionário. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade. É acordar cedo quando o mundo dorme. É manter a dieta quando todos ao redor estão se entregando. É estudar quando todos estão se distraindo. É ser movido por princípios, não por impulsos. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Mas cada falha era uma lição, cada erro uma refinada no caráter. Ele não buscava motivação, ele tinha disciplina. E é essa virtude silenciosa que constrói impérios. Você quer forjar um novo destino? Então se liberte da tirania da emoção passageira. Não seja um escravo do "eu não estou com vontade hoje", porque ninguém constrói nada de grandioso apenas nos dias bons. A disciplina é o martelo com o qual você vai moldar o seu caráter. E o caráter é o único ativo que ninguém pode tirar de você. As pessoas admiram o sucesso visível, mas ignoram o suor invisível. O suor das escolhas difíceis, dos sacrifícios silenciosos, da constância incansável. Elas veem o palco, mas não conhecem os bastidores. E você? Está disposto a viver nos bastidores o tempo que for necessário até ser digno do palco? Porque a ação, essa força irreversível, é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. E aqui está a verdade. O universo não responde à intenção, responde à ação. Você pode ter os melhores planos, os sonhos mais belos, as ideias mais geniais, mas sem ação, tudo isso morre no cemitério dos "e se". Ação não é pressa. Não é fazer tudo de uma vez. É fazer uma coisa com excelência todos os dias. É dar um passo firme, não importa quão pequeno, mas sempre na direção certa. E então, um dia, você olha para trás e o que antes era impossível agora é sua realidade. Porque quem age com fé e propósito não teme o tempo. Ele sabe que o tempo trabalha a favor de quem planta sementes todos os dias. E ainda assim, mesmo no meio dessa jornada intensa, há uma força que amplifica tudo. A gratidão. Não a gratidão superficial de hashtags e frases prontas, mas a gratidão verdadeira. Aquela que reconhece cada tropeço como um professor, cada dor como uma lapidação, cada fracasso como um redirecionamento sagrado. Quando você é grato, você não perde energia com reclamação. Você canaliza essa energia para construir. Você vê oportunidades onde outros veem obstáculos. Você transforma feridas em sabedoria. Porque a gratidão é a lente que transforma caos em crescimento. E assim, sem perceber, você está se tornando algo raro neste mundo. Alguém que não depende do mundo externo para ser grande. Porque você forjou grandeza por dentro. Ser grande por dentro. Esse é o verdadeiro segredo. Porque o mundo pode tirar tudo de você. Pode tirar o dinheiro, os títulos, os aplausos, os seguidores. Mas nunca poderá arrancar aquilo que você construiu na alma. Caráter, visão, resiliência. Isso não se compra, não se herda, não se terceiriza. Isso se forja. Com dor, com escolha, com coragem. E é aqui que entra uma das virtudes mais ferozes da caminhada: adaptabilidade. Os fracos resistem à mudança, os fortes dançam com ela, porque entendem que cada fase da vida exige uma versão mais refinada de si mesmos. A mesma mente que te trouxe até aqui não te levará adiante. Você precisará se reinventar, mudar de pele, abandonar antigos eus para que um novo você possa nascer. Henry Ford foi rejeitado por investidores, fracassou com suas primeiras empresas, mas não desistiu. Ele adaptou, aprendeu, tentou outra vez e transformou uma era. Porque a inovação nunca vem da rigidez, ela nasce da flexibilidade. Aquele que se adapta vive 1000 vidas. Aquele que resiste à mudança morre uma só, e cedo demais.
Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas ter disposição para aprender todos os dias. O aprendizado constante é o combustível do crescimento duradouro. E não se trata de acumular informações, mas de expandir a consciência. Não é decorar livros, é reprogramar sua forma de ver o mundo. Abraham Lincoln aprendeu a ler sozinho, à luz de velas, em uma cabana de madeira. Foi zombado, rejeitado, ignorado, mas nunca parou de aprender. E porque nunca parou de aprender, nunca parou de crescer. E porque nunca parou de crescer, acabou por liderar uma nação e mudar o curso da história. Você não está preso no lugar onde está. Você está preso à mentalidade que criou esse lugar. Por isso, nunca pare de cavar. Nunca pare de buscar novos ângulos, novas perguntas, novas formas de ver o que antes parecia óbvio. O verdadeiro poder é interno, e ele se expande à medida que você expande sua mente. Mas aprender não basta, porque o mundo real testa seu aprendizado com desafios, e é aí que entra a resiliência. Resiliência não é resistir com os dentes cerrados, é transformar a dor em músculo emocional, é cair e levantar, até que a queda já não assuste mais. Até que a dor vire parte da sua armadura. Você não será poupado da dor, mas pode decidir o que fará com ela. Pode deixar que ela o amargure, ou pode deixá-la lapidar sua alma como o fogo lapida o aço. O diamante não nasce brilhante. Ele nasce sob pressão, nas profundezas do desconhecido, assim como você. A maioria desiste no primeiro não, na primeira porta fechada, na primeira crítica. Mas os grandes usam essas experiências como matéria-prima. Cada não os empurra mais perto do sim que mudará tudo. Cada obstáculo se torna degrau. Cada lágrima rega as raízes do propósito. Você está disposto a ser rejeitado 1000 vezes para viver uma vida que ninguém mais ousa sonhar? Está disposto a ser mal compreendido, ignorado, criticado, contanto que saiba lá dentro que está no caminho certo? Porque esse é o preço, e poucos estão dispostos a pagá-lo. Mas os que pagam, esses se tornam lenda. E então chegamos ao ponto mais profundo, mais ignorado, mais poderoso de todos: o autodomínio. Dominar o mundo externo é ilusão se você ainda é escravo do seu mundo interno. E não há batalha mais nobre do que essa, contra seus impulsos, suas sombras, sua procrastinação, sua insegurança, seu ego. Dominar a si mesmo é o ápice da liberdade. É quando você deixa de ser controlado e passa a ser o criador. Napoleon Hill falava disso com clareza. Autodomínio é a chave mestra do sucesso duradouro. Porque sem ele, todo castelo que você construir estará sobre areia. Mas com ele, até nas tempestades, você permanece de pé. Dominar a si mesmo não é se tornar um robô sem emoções. É se tornar um mestre delas. É olhar a raiva nos olhos e dizer: você não me comanda. É olhar a tentação e dizer: eu tenho um propósito maior. É silenciar o caos interno para ouvir com nitidez a voz da consciência. Você só se torna imparável quando não precisa mais ser empurrado. Quando você se move porque decidiu que não aceitará nada menos do que excelência. Quando a disciplina vira seu estado natural. Quando você não espera motivação, você é a motivação. E quando você chega nesse nível, algo muda. O medo não desaparece, mas já não te paralisa. A dúvida continua sussurrando, mas já não grita mais alto que sua clareza. Os obstáculos ainda surgem, mas você olha para eles com a confiança de quem sabe que nasceu para superá-los. E então algo mágico acontece. O mundo começa a responder. As portas começam a se abrir. As conexões certas aparecem. O universo parece conspirar a seu favor. Mas não é magia, é consequência. O mundo sempre responde a quem vive com intenção, integridade e coragem. Você está moldando o seu caráter a cada decisão silenciosa, a cada escolha que ninguém vê, a cada vez que diz não para o fácil e sim para o que realmente importa. Esse é o fogo que forja gigantes. E se hoje você está cansado, sem forças, se perguntando se vale a pena,
Ouça isso. Você está mais perto do que imagina. Você não foi chamado para uma vida comum. Você nasceu com uma centelha que muitos perderam. Mas ela ainda está aí, esperando que você pare de se esconder, que você pare de esperar permissão, que você finalmente assuma o que sempre soube. Você foi feito para conquistar o mundo, mas só se primeiro conquistar a si mesmo. Então, pare por um segundo. Silencie o barulho lá fora. Desligue as vozes que te distraem, esqueça o relógio, esqueça as obrigações por um instante. E olhe para dentro. O que você vê? Uma alma inquieta, faminta por significado? Um espírito que ainda acredita, apesar dos pesares? Um fogo que nunca se apagou, mesmo coberto pelas cinzas da dúvida, da pressa, da rotina? Esse fogo é a sua origem, é o seu chamado. É o que te separa da multidão que se conforma com pouco, da massa que vive apagada, entorpecida, distraída. Esse fogo é o que pulsa nos grandes homens e mulheres da história. É o mesmo que alimentou Thomas Edison em 1000 noites mal dormidas, até que a luz se acendesse. É o mesmo que fez Harriet Tubman atravessar florestas em silêncio absoluto, guiando escravos à liberdade. É o mesmo que ergueu impérios a partir do nada, como fez Walt Disney, que sonhou mundos inteiros quando tudo que tinha era papel e um lápis quebrado. E esse fogo, essa centelha divina, também vive em você. Mas ele não é eterno por natureza. Ele precisa de combustível. E o combustível é a sua ação, a sua escolha diária de viver acima da média, de não aceitar menos do que a plenitude, de não se contentar com migalhas emocionais, migalhas financeiras, migalhas espirituais. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para transcender. Essa vida, esta única chance, não pode ser desperdiçada em distrações, comparações ou padrões impostos por outros. Sua missão não é agradar, é impactar. E você só impacta o mundo quando tem a coragem de ser plenamente quem você é. O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de gente autêntica, gente que sangra a verdade, que exala propósito, que inspira apenas por existir com inteireza. Mas viver com inteireza exige sacrifício. Exige que você mate todos os dias a versão medíocre de si mesmo. Aquela que quer conforto acima de crescimento, aquela que se esconde atrás de desculpas, que tem medo do ridículo, que espera a permissão de alguém para começar. Essa versão precisa morrer, porque só quando ela morre, o verdadeiro você pode nascer. E quando isso acontece, você não precisa mais gritar. Sua presença fala por você. Sua energia antecede suas palavras. Sua força não está em demonstrar, mas em viver. Você se torna exemplo. Você se torna farol. E todos ao seu redor sentem isso, porque a energia de alguém que vive com propósito é contagiante. Ela eleva os outros apenas por existir. É por isso que o autodomínio não é um ato egoísta. É o maior serviço que você pode prestar ao mundo. Quanto mais você se refina, mais você eleva quem está ao seu redor. Se você se tornar a sua melhor versão, inspirará sua família, transformará seus amigos, despertará quem te assiste de longe. Você se tornará a prova viva de que é possível. E esse é o legado mais poderoso de todos. Não o que você acumula, mas o que você ativa nos outros apenas por viver com verdade. Não se trata de perfeição, se trata de consistência. Você vai falhar, vai recuar, vai cair de novo. Mas cada queda te reconecta com a sua humanidade. Cada erro te ensina, cada cicatriz se torna testemunha de que você lutou e não fugiu. E no final, o que conta não é quantas vezes você acertou, mas quantas vezes se recusou a desistir. A vida vai te testar, vai arrancar máscaras, vai te colocar de joelhos. Mas quando isso acontecer, lembre-se, não foi o sucesso que moldou os grandes. Foi a dor, foi a dúvida, foi o vazio. E é nesse espaço entre o que você é e o que você pode ser que nasce a verdadeira transformação. Hoje, você pode escolher. Pode continuar alimentando as mesmas desculpas. Pode continuar culpando o passado, o governo, os pais,
a crise. Ou pode olhar no espelho, de frente, sem fugir, e assumir a responsabilidade total pela sua existência. A escolha é sua. Ninguém virá te salvar. Não existe resgate. Não existe atalho. Existe você, seus sonhos, sua coragem e o tempo passando. E ele passa rápido demais para ser desperdiçado vivendo uma vida que não é sua. Seja quem você nasceu para ser. Não amanhã. Agora. Porque enquanto você espera o momento certo, alguém com metade do seu talento, mas o dobro da sua coragem, está conquistando o que deveria ser seu. Enquanto você adia, o mundo segue. Impiedoso com os indecisos, generoso com os determinados. Então levante, respire fundo, erga a cabeça e declare para si mesmo, com convicção inabalável: eu escolho me tornar tudo o que fui criado para ser. Escolho forjar meu caráter com coragem, disciplina e intenção. Escolho conquistar o mundo começando por mim. E depois, haja, porque o discurso mais poderoso do mundo não vale nada sem ação. Haja com coragem, haja com fé, haja com fúria sagrada, haja como se sua vida dependesse disso, porque depende. Forge seu caráter, e então o mundo, inevitavelmente, se curvará diante de quem você se tornou.